Vamos começar a atividade do 6º caderno com língua portuguesa na página 4. O gênero textual é o infográfico. O infográfico é um importante recurso utilizado em texto jornalístico ou de divulgação científica. Conseguir compreendê-los é extremamente necessário no cenário atual. Nessa atividade, você irá analisar o infográfico e responder as questões a seguir. Então, nós temos aqui o texto 1, gripe em números, casos e mortes pelo vírus na capital paulista. Então, eu tenho aqui 1965 foi o número de casos da gripe A em 2009. Então, tudo que for em azul é o número de casos, tá? Aí, aqui, o que for em laranja é o número de mortes. 130 foi o número de mortes provocadas pelo vírus em 2009. Então, nós temos aqui casos e aqui óbitos. Os casos em 2010 foram 30, 2011, 14, 2012, 48, 2013, 252. Óbitos em 2010, 0, 2011, 0, 2012, 9, 2013, 28. Aqui são informações. Sai gripe. Veja quais são as principais formas de prevenção contra o vírus e o que fazer no caso de suspeita de contaminação. Então, aqui são conceitos, o que é a doença, quais são os sintomas, como se dá a transmissão, como fazemos a prevenção, o que fazer quando há suspeita de contaminação pela gripe, tá? Aqui embaixo é a fonte de onde foi tirado esse infográfico. Geralmente esse texto é encontrado em textos jornalísticos, tá? Jornais, revistas. Esta é a atividade 1 na página 4. Atividade 1. Número 1, qual é o assunto do gráfico? 2, qual é o título do gráfico? 3, onde os dados do gráfico foram coletados? 4, o que é gripe A? 5, quem deveria tomar a vacina da gripe A em 2013? 6, qual foi o número de casos da gripe A em 2010? Então, você vai responder estas perguntinhas. Agora, vamos para a matemática. Em matemática, nós vamos rever o conceito de fração. Fração é uma representação de partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Apertei errado aqui. Então, nós temos aqui o número de cima, ele é chamado de numerador, parte considerada do inteiro. Então, essa aqui é uma parte do inteiro. O número 4 é o denominador, número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, sempre o número de baixo é o número em que tanto que foi dividido. Então, nós temos aqui 1/4, 1/6. Essa parte laranja representa 1/4 do inteiro. E essa parte azul representa 1/6 do inteiro. Fazer a atividade 1 na página 16. Então, nós temos aqui a atividade 1, letra A. Em cada figura, pinte a parte indicada da fração. Então, nós temos aqui 2/3, então a figura está dividida em 3 partes, então tem que ser pintada 2. Aqui 5/16. A figura está dividida em 16 e tem que pintar 5. 1/4. Aqui está dividida em 4 e pintar 1. B. Em cada quadrado, pinte a fração indicada. Então, nós temos aqui 2/3
Aí, primeiro, nós vamos dividir em 3 partes, né? Embora este quadrado esteja dividido em 36 partes, nós temos que dividir ele em 3, tá? Então, eu dividi aqui, deixa eu aumentar aqui, ó, foi dividido em 3 partes. Aí eu vou pintar 2 partes, então temos aqui 2/3. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui você vai dividir em 6 e pintar 5. Aqui você vai dividir em 9 e pintar 7. E você vai dividir em 12 e pintar 6. Fração própria. É toda fração em que o numerador é menor que o denominador. A fração é menor que um inteiro. Então, a fração própria, ela sempre vai ser menor que um inteiro. Então, temos aqui uma figura dividida em 4 partes iguais. Pintando uma, temos 1/4. A mesma figura, só que agora pintada 2 partes. Então, temos 2/4. A mesma figura, agora pintada 3. Então, temos 3/4. Então, se eu pintasse mais um aqui, teríamos 4/4. E 4/4 já é o inteiro. Então, aqui diz que a fração é menor que o inteiro. Então, se eu pintasse mais um, ela não seria própria. Aí se tornaria imprópria. Nesse caso aqui, ó, é uma fração que é imprópria, tá? Essa aqui já entra no outro caso que eu vou explicar no próximo slide. Fração imprópria é toda fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. A fração é igual ou maior que o inteiro. Então, ela é igual ou maior que o inteiro. Então, nós trouxemos para cá o inteiro, que são 4/4. Agora, a gente vai fazer uma maior que 4/4. Então, nós temos lá 4/4, mais um aqui nesse caso. Quantos quartos temos? 5/4. Então, eu tenho aqui um inteiro e 1/4. Então, dá 5/4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, ó, o numerador é maior que o denominador. E nesse caso aqui, ele é igual. Então, aqui diz que tem que ser maior ou igual ao denominador. Então, aqui a gente temos 4, 5, 6 quartos. Então, olha aqui, mais um caso. O numerador maior que o denominador. Mais um exemplo. Aqui temos pintada 7 partes. Então, aqui temos 7/4. Aí fica assim, ó, numerador maior que o denominador. Então, essa é a diferença. Na fração imprópria, é sempre igual ou maior que o inteiro. Então, aqui nós temos um inteiro, aqui nós temos um inteiro e 1/4, um inteiro e 2/4, um inteiro e 3/4. Agora, vamos fazer a letra C e D da atividade 1. Letra C. Contorne as frações próprias. Então, aqui você vai contornar as frações próprias, né? Aquelas que têm o numerador menor que o denominador. Ou seja, o número de cima é menor que o número de baixo. E aqui na D você vai riscar as frações impróprias. Aí é o contrário. O numerador, ele é maior do que o denominador, tá? Aqui você vai riscar. Então, essas são as atividades para hoje, tá? Por hoje é só. Vou encerrar com essa frase de reflexão. A verdadeira sabedoria está em sabermos tirar pleno proveito da vida.
até nas fases menos boas. Menos boas, isso mesmo. Bom dia. Lembre-se de colocar o nome nos comentários desta postagem. Estou à disposição no período matutino para o esclarecimento de dúvidas. Até amanhã.